Oi pessoal, eu sou Pedro Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Na Língua do P. Então pessoal, continuando a série do canal, que eu falei que eu ia começar e tudo mais, hoje a gente vai falar um pouquinho das conquistas da população LGBT e o que foi feito, o que mudou e quanto a maior parte delas também são muito recentes. Então a gente vai falar um pouquinho de algumas delas, alguns marcos que a gente teve para que a população LGBT tivesse o que a gente tem hoje, tá bom? O primeiro que eu vou começar aqui não poderia ser outro, senão a revolta de Stonewall, que aconteceu no dia 28 de junho de 1969. Foi um movimento que foi liderado por uma mulher trans negra, a Marsha P. Johnson. E se você quiser entender um pouquinho desse movimento que aconteceu lá em Nova York, que foi muito necessário e importante para a conquista dos direitos LGBTs, inclusive é por conta desse dia, o dia do orgulho, né? O dia ali de comemoração da comunidade LGBT, ele é comemorado no dia 28 de junho. Se você quiser entender um pouquinho mais desse processo, o que foi realmente a revolta de Stonewall, aqui em cima vai estar aparecendo um cardzinho com um vídeo que eu fiz bem legal, falando só sobre a revolta de Stonewall. Entra lá, dá uma conferida para você aprender um pouquinho. Logo depois disso, em 1978, saiu a primeira edição do Lampião da Esquina, que foi um jornal voltado para a comunidade, na época chamada de comunidade gay, direcionado para essa comunidade que surgiu durante a ditadura militar. E foi muito importante porque acabava sendo um movimento de resistência ali a contra toda a repressão que tinha durante esse período da ditadura. Então agora, em 1990, a OMS, Organização Mundial da Saúde, deixou de considerar a homossexualidade como patologia. Sendo assim, isso fez com que começasse a derrubar já a ideia de cura gay, de que se poderia ser curado, e eliminando já vários processos de tortura que a comunidade vinha sofrendo durante muitos anos. Isso também fez com que começasse a mudar a visão do mundo a respeito da homossexualidade, tendo essa visão de que saía desse campo da patologia, do campo da doença. Sendo assim, em 1999, seguindo todo esse movimento que já estava acontecendo da OMS, o Conselho Federal de Psicologia, ele proíbe que seja realizado dentro de consultórios de psicólogos a terapia de reversão sexual, a famosa cura gay. Que, vamos falar um pouquinho a respeito disso, é um processo muito doloroso e um processo muito difícil para a comunidade e que, infelizmente, é um processo que acontece ainda no Brasil até hoje. Apesar de ser proibido de ser realizado por psicólogos, isso é algo que acontece muito dentro de ambientes religiosos. E que acontece com diversos nomes, seja chamando de cura, chamando de libertação, chamando de... enfim, qual seja o nome que aquela comunidade religiosa vai dar para esse processo. Mas, infelizmente, é um processo que existe muito, ainda afeta uma grande parcela da comunidade, da população, e isso deixa traços, deixa marcas irreparáveis, danos ali e mágoas que ficam durante anos. Inclusive, eu passei por esse processo algumas vezes na minha vida. Se vocês têm curiosidade, quiserem que eu fale sobre isso, mais especificamente de mim, e contando um pouco dessa questão de terapia de reversão sexual e tudo mais, comenta aqui embaixo, fala aí se vocês querem que eu fale sobre isso, que daí eu trago um vídeo bem legal falando só sobre essa questão e do que eu passei com tudo isso. Em 2002, houve a autorização da realização da cirurgia de redesignação sexual para mulheres trans, ou seja, a famosa mudança de sexo que o povo fala, é a cirurgia de redesignação sexual. Então, a partir de 2002, as mulheres trans elas podiam já realizar essa cirurgia, já era autorizada no Brasil. Antes disso, quem queria fazer esse processo, essa transição, acabava viajando para outros países onde já haviam essa cirurgia e onde era mais seguro para se realizar. Em 2004, houve o surgimento da iniciativa Travesti e Respeito do Ministério da Saúde, que tinha por objetivo cuidar da saúde dessa população, da população trans e travesti. E foi a primeira iniciativa do governo direcionada a essa comunidade. Agora, dando um pulo de 2002, que foi quando foi autorizada a cirurgia para mulheres, apenas em 2010 foi autorizada a cirurgia de redesignação sexual ser realizada em homens também, para homens trans. Então, em 2002 as mulheres podiam, em 2010 os homens foram liberados a fazer também. Em 2011, houve um marco que foi reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E apenas em 2013, o STF precisou intervir por conta de algumas questões que estavam acontecendo, que era de que cartórios não queriam realizar nem a união estável, nem documentação de união estável, e nem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então o STF precisou intervir, e ele criou um documento que obrigava todos os cartórios no território nacional
a realizarem um casamento entre pessoas do mesmo sexo e a documentação de união estável também. E isso é muito importante a gente entender, porque até hoje a nossa Constituição, que é de 88, ela ainda deixa claro que o casamento é união estável. Ela diz com todas as letras lá de que isso é só entre homens e mulheres. Só que o STF entende isso como discriminatório, o que acaba batendo também com as outras leis onde você não poderia ser discriminado por gênero, raça, sexo, identidade nem orientação sexual. Sendo assim, o STF entendeu que o casamento poderia ser sim realizado e precisava ser obrigatório, porque vários cartórios no Brasil se recusavam a realizar o casamento e essa união. Mas exatamente qual que é a diferença entre união estável e casamento civil? Eu poderia ficar falando aqui e tal, mas eu tenho um risco de falar alguma coisinha ali, tenho medo de falar alguma coisa errada. E tem um vídeo muito legal no YouTube falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é do canal Direito Delas, que é um canal muito legal que fala principalmente a respeito de direitos da população LGBT e direito das mulheres no geral. Então eu vou deixar o link aqui embaixo que explica bem certinho a diferença dos dois e como é que se deu esse processo todo, tá bom? Mas foi apenas em 2018 que foi autorizada a mudança do nome no registro civil para pessoas trans, que até então, apesar de fazer a cirurgia e tudo mais, elas no documento elas acabavam continuando com o nome que é o qual elas haviam nascido. Com essa autorização, elas poderiam mudar o nome de acordo com o gênero delas. Em 2019, teve um grande marco que foi muito comemorado e foi muito incrível, que foi onde o STF começou a equiparar crimes causados por motivo de LGBTfobia, né, de homofobia, com crimes de racismo. Então, se for comprovado um crime que ele tenha sido realizado e a sua motivação tenha sido homofóbica, transfóbica, bifóbica, ela vai ser sim comparada aos crimes de racismo e poderá sofrer as mesmas penalidades. Mas isso, novamente, é apenas uma resolução do STF. E a última é que em 2020 apenas foi derrubado pelo STF uma proibição que existia para que homens gays ou bissexuais pudessem fazer doação de sangue, por conta de preconceito com a questão do HIV e tudo mais, considerando esses grupos, por se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, eles seriam pessoas que seriam um risco de terem doações de sangue. Essa proibição foi derrubada pelo STF. E aí o que a gente vê? Essa importância do STF, onde ele acaba intervindo, muitas das vezes, onde a legislação acaba não funcionando, porque muitas das vezes os projetos de lei são criados baseados em interesses políticos, pessoais, enfim. E a gente sabe que atualmente no Brasil, grande parte da legislação, ali do legislativo, é formado por uma bancada evangélica, é formado por pessoas que têm um interesse religioso muito grande. E infelizmente, essas pessoas acabam querendo criar leis, enfim, que puxem para o lado deles e também derrubando leis que seriam leis de proteção à comunidade LGBT. E isso, na verdade, acaba sendo muito ruim, porque se essas pessoas do legislativo conseguirem um poder e conseguirem criar uma lei que derrube alguma dessas resoluções do STF, esses direitos serão retirados. Não de quem já tem. Vou dar um exemplo. Se é criada uma lei que estritamente diz que não se pode realizar casamento entre pessoas do mesmo sexo, quem já está casado não vai perder esse direito, porque existe uma lei que diz que o direito adquirido não pode ser retirado. Entretanto, quem ainda não é casado não vai poder se casar, porque surgiu essa lei, a resolução do STF perde o direito. Por isso, quando for votar, próximas eleições, estamos chegando aí, sei que a gente se preocupa às vezes muito com o presidente, enfim e tal, mas vamos cuidar também com todos os cargos, porque são esses cargos que vão criar as leis, que vão executá-las, que vão fazer todo esse processo. Então vamos cuidar com quem a gente coloca no poder. É isso então, pessoal. Valeu!